Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Eu tenho tido o privilégio de compartilhar aqui algumas coisas, alguns ensinamentos que a palavra de Deus traz por meio da carta de João. Eu tive algumas oportunidades e nas oportunidades anteriores a gente viu três provas sobre uma comunhão verdadeira com Deus, onde João apresentou isso nos versículos do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2. Ele compartilhou ali com a gente, ensinou para a gente três provas a respeito de uma comunhão verdadeira com Deus. Numa outra oportunidade, eu compartilhei com vocês sobre a maturidade cristã, que João vai falar sobre isso no versículo 12 do capítulo 2 e até o versículo 14. E hoje a gente vai dar continuidade a essa carta de João, e a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é um coração dividido. E eu quero que os irmãos desde já abram as Bíblias de vocês no capítulo 2 da primeira carta de João, dos versículos 15 ao 17. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos de 15 a 17. Enquanto os irmãos abrem, brevemente uma ilustração. Certa vez um mendigo que rondava um restaurante chique da cidade, ele esperava toda noite o final do expediente do restaurante, despejar ali o resto de comida que tinha sobrado das refeições. E num determinado dia, o gerente do restaurante, ele vai até o lado de fora e encontra com esse mendigo catando lixo. E comovido com aquela cena, ele chama aquele rapaz para entrar e para jantar do melhor que tinha e não dos restos. E diante daquele monte de comida que tinha ali, que o rapaz prontamente preparou para ele, ele fez uma pergunta para o gerente. Ele falou assim: eu só preciso te perguntar uma coisa. Se eu comer essa comida que você está me oferecendo, eu vou poder continuar comendo do lixo dos outros dias da semana? E é mais ou menos isso que a gente vai lidar com o texto de João hoje. Amor dividido. Um coração dividido entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. João vai mostrar isso para a gente. E é interessante que essa palavra amor, ela é muito utilizada pelo apóstolo João nessa carta. Mas por mais que o apóstolo João trabalhe diversas vezes com essa palavra, tem uma utilidade dessa palavra que João trata de forma negativa. E aqui ele fala esse amor que João trata como de forma negativa e que Deus repudia, é o amor ao mundo, ou seja, o amor ao pecado. E João vai lidar com isso, porque não há possibilidade disso acontecer na vida de um cristão. Porque amar o mundo e o que nele há é contrário à natureza daqueles que agora são chamados filhos de Deus. E João vai nos apresentar dois argumentos simples, não simplistas, mas a respeito de não poder amar o mundo. Então a gente vai lidar com esse texto de João pensando nessa perspectiva, na perspectiva de um coração dividido. Vamos ler o texto e a gente vai olhar para esses dois argumentos apresentados pelo apóstolo João. Capítulo 2 da primeira carta de João, dos versículos 15 a 17. E João diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, essa é a sua palavra
E o nosso desejo nessa noite, Senhor, é aprender aquilo que o Senhor desejou que a gente aprendesse por meio da instrumentalidade do apóstolo João, Senhor. Senhor, o nosso desejo aqui hoje é que a gente saia daqui desafiados pela Tua palavra a corrigir áreas pecaminosas da nossa vida, áreas que não agradam a Ti, Senhor, para que a gente possa apresentar a Ti um culto perfeito, Senhor, um culto com um coração puro, um culto com um coração completamente entregue a Ti, Deus. Não dividido, mas totalmente entregue a Ti, Deus. Esse é o nosso desejo, Senhor. E nós oramos assim, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, diante desses dois argumentos, diante dessa dificuldade que se apresentava ali para esses crentes, a quem João está escrevendo, João ele vai apresentar dois argumentos contra um coração dividido, contra um coração que ama o mundo. E o primeiro argumento que João ele vai trazer para essas pessoas é porque amar o mundo é incompatível. Amar o mundo é incompatível à vida do cristão. Precisa ser incompatível à vida do cristão. Dessa maneira, nos versículos 15 a 16, João desenvolve essa incompatibilidade da seguinte maneira. Ele apresenta a frase, a sentença: quem ama o mundo não ama a Deus. No início e no final do versículo 15. Ele traz essa ideia porque não tem como alguém que ama o mundo conseguir amar também a Deus. Não é compatível. Não há possibilidade de alguém que está completamente entregue, que está completamente dedicado a condicionar o seu amor ao mundo, condicionar, dividir, particionar esse amor com Deus. E João ele vai falar isso, porque da mesma forma não tem como alguém que ama e obedece a Deus viver amando o pecado. João já comentou sobre isso nos primeiros versículos do capítulo 1, sobre essa incompatibilidade. Ele lida com algumas expressões, luz e trevas. A ideia onde que a luz não cabe dentro das trevas e as trevas não cabem dentro da luz. Porque é necessário que aquele que obedece a Deus não ame o pecado. Isso é completamente incompatível. E isso gera aquele problema da lealdade dividida. Onde eu acho que eu posso dividir a minha lealdade entre Deus e o mundo. Todos querem ter amigos leais, cônjuges leais, empregados ou empregadores leais, que acatam devidamente a ordem na hora que você dá, o direcionamento da forma como você fala que é para ser. Mas na hora que Deus exige lealdade daqueles a quem Ele salvou com o sangue do seu único filho, eu tenho a capacidade de querer acreditar que eu posso dividir a lealdade que é devida a Deus com o mundo. João está falando que isso é completamente inaceitável da parte de Deus. Deus não vai aceitar uma lealdade dividida. Isso não é só incompatível, mas completamente inconcebível na cabeça de Deus. Inaceitável para Deus. Deus ele não aceita a nossa lealdade particionada, compartilhada com o pecado. Porque Deus não coabita com o pecado, ele não está no mesmo lugar onde o pecado habita. Portanto, é inaceitável. Isso pode parecer algo radical demais da parte de João falar para os cristãos naquela época, ou talvez seja radical demais para você ouvindo agora, ouvindo a palavra de Deus falar que isso é incompatível à vida de um cristão. Mas, meus irmãos,
é a mais pura verdade. Não há possibilidade de concedermos lealdade dividida ao nosso Deus. Alguém que foi resgatado pelo amor de Deus não pode se contentar em amar algo além de Deus. Porque o amor de Deus, ele vai centralizar toda a sua vida. O amor a Deus irá centralizar todas as áreas da sua vida. Porque a partir do momento em que eu amo a Deus devidamente e não divido a minha lealdade com outras coisas, eu consigo administrar esse amor que Deus tem por mim nas outras áreas da minha vida, de maneira equilibrada, sem perder o centro desse amor, sem dividir a minha lealdade com outras coisas. O apóstolo começa esse parágrafo dando uma ordem a esses crentes. Ele fala: não amem o mundo e nem amem o que nele há. Mas isso faz a gente pensar, como assim João está falando para a gente não amar o mundo? Se João fala no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como que João está falando agora que não podemos amar o mundo? A questão é que João ele vai passar agora para outra parte, onde ele vai justificar essa frase dele. Não amem o mundo, nem o que nele há. Pois tudo o que há no mundo não provém de Deus, mas provém do mundo. A questão que João levanta aqui é porque o mundo, o qual ele está apresentando para esses crentes, não é essa questão física, não são as pessoas, as coisas materiais. Não está falando que você não deve amar o seu esposo ou a sua esposa. Não está dizendo que você não pode amar ou ter prazer no seu trabalho. Não quer dizer isso. Mas João está lidando com a ideia do campo espiritual. Ele não está falando como muitos acreditavam antigamente. O exemplo vivo era o meu avô. Meu avô parou de jogar bola porque as pessoas diziam que jogar bola era pecado. Jogar bola em si não é pecado, mas se torna pecado quando eu divido a minha lealdade a Deus com o meu futebol. Se torna pecado quando as minhas atitudes dentro do campo de futebol, ao invés de promoverem a glória de Deus, promovem vergonha ao Evangelho. Da mesma forma nas outras áreas da sua vida. Redes sociais, filmes, novelas, amizades. Se essas coisas que o mundo oferece fazem você pecar contra Deus, é esse sistema maligno, esse sistema corrupto e corrompido por Satanás, que faz com que João fale isso para aqueles crentes. Não amem ao mundo, nem o que nele há. Porque as coisas que o mundo pode oferecer a vocês provém do mundo e não provém de Deus, fazem com que vocês não glorifiquem o nome de Deus e sim envergonhem o nome de Deus. Diante dessa perspectiva, João está falando desse aspecto espiritual, desse sistema maligno que se opõe contra Deus, que está na posição oposta a Deus. Aquilo que esse sistema produz vem do próprio mundo e por isso não é compatível a Deus, mas sim ao diabo. Mas o que mais seriam essas coisas? Talvez esses crentes pudessem perguntar a João numa outra carta enviada a João, mas João já antecipa. Talvez esses crentes perguntassem a João, mas o que seriam essas coisas, João, que o mundo pode oferecer e que não procedem do Pai? E João ele vai dar exemplos. João dá exemplos de algumas áreas administradas por esse sistema corrupto e corrompido por Satanás. E ele apresenta 3 coisas básicas.
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, segundo a revista atualizada. Eu preferi usar a linguagem da tradução revista atualizada, porque ela traz essa palavra concupiscência. Ela traz essa palavra concupiscência, dá um peso muito maior do que cobiça, trazida pela NVI. Ela traz uma ideia de alguém que tem um forte desejo às coisas mais. Alguém que está completamente impulsionado e controlado pelo seu desejo para pecar. E esses são os perigos oferecidos pelo mundo. E que João atentamente vai trabalhar com esses crentes, para que eles possam entender que a cobiça da carne, esse desejo pecaminoso de promover a desordem, promover rebeldia contra Deus, é oferecido pelo mundo e faz com que Deus não seja glorificado. Que a cobiça dos olhos, essa concupiscência dos olhos, é algo que facilmente penetra a mente do homem e faz com que ele tenha dúvidas a respeito de algumas coisas. Faz com que ele fique dividido. Porque os olhos contemplam coisas e o coração deseja essas coisas. Desejos pecaminosos, administrados por esse sistema, que são oferecidos a cada um de nós. E por último, ele apresenta a soberba da vida. Na NVI, ele traz como ostentação dos bens, que traz a ideia de orgulho. Um problema muito comum aos homens. Um pecado muito bem administrado, por se dizer, da parte dos homens. Porque fantasiam esse orgulho de qualquer outra coisa para que não pareça orgulhoso. Mas esse orgulho é oferecido por esse sistema corrupto e não provém de Deus, mas provém do mundo. E João trata isso. Ou seja, essas coisas que somos tão facilmente capazes de praticar, elas se opõem à vontade de Deus. Essa vontade que nós já conhecemos de Deus. Não é algo que não está se tratando da vontade como se eu não soubesse algo da vontade de Deus ainda. Como se tivesse alguma coisa a respeito da vontade de Deus que estivesse encoberta dos meus olhos. Mas não, nós conhecemos e por isso João está trazendo para esses crentes. Vocês já conhecem a palavra de Deus. Vocês já conhecem, portanto, então, a vontade desse Deus. Não se deixem levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Porque elas promovem vergonha a Deus e não glória. Mas pensando logicamente, por que uma pessoa iria querer amar uma coisa dessa? Por que uma pessoa gostaria de amar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou a soberba da vida? Porque quando o mundo apresenta elas, o mundo não apresenta dessa maneira. O mundo apresenta como coisas bonitas, justificáveis de se fazer. Apresenta como coisas agradáveis aos olhos. Apresenta como algo como se não tivesse problema nenhum. Não, você pode ser orgulhoso, cara. Ó, a atitude dele com você justifica o seu orgulho.
Ah, mas olha só, você não queria ver isso, mas você acabou vendo, acontece. Ah, você não queria desejar isso, mas você desejou, agora aconteceu. E João vai falar para aqueles crentes, isso é incompatível com a vida cristã. Isso é incompatível com a vida de pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus. Não pode haver essa lealdade dividida entre as coisas que o mundo pode oferecer e o seu Deus. Porque Deus não admite lealdade dividida. Corações divididos entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria vontade. E aí, diante dessas situações, o que acontece com a nossa vida? A gente começa a abrir concessões. Não, mas isso aqui nem tem tanto problema assim. Eu nem vejo isso aqui como um tanto problema. Mas João está mostrando para aqueles crentes, essas coisas são oferecidas pelo mundo e não por Deus. Portanto, são incompatíveis à vida daqueles que são crentes. Aquele que é crente em Cristo Jesus, que foi resgatado por esse sangue precioso de Cristo Jesus, ele não admite a possibilidade de qualquer área da sua vida conceder amor ao pecado, compartilhar amor com o pecado. João está trazendo para esses crentes que não se pode servir a dois senhores. Não há possibilidade de servir a dois senhores. Se você ama o mundo, naturalmente você não pode amar a Deus e vice-versa. Sobre esse assunto é que João está tratando com essas pessoas. Porque algumas pessoas estavam acreditando nas mentiras que estavam sendo contadas pelos falsos mestres. No capítulo 1, João vai advertir aqueles crentes. Algumas pessoas dentre vocês têm dito que o pecado não afasta vocês de Deus, que esse pecado não quebra a comunhão de vocês com Deus, que esse pecado não afeta a sua vida. Isso é tudo mentira. E ele já havia falado isso no capítulo 1. E agora no capítulo 2, no versículo 15 e 16, João vai relembrar a eles. Isso é mentira. Não tem como você viver uma vida de pecado e continuar tendo uma comunhão com Deus. Não há possibilidade de você ter atitudes pecaminosas achando que está tudo bem. Achar que para Deus não tem problema nenhum você ter essas atitudes pecaminosas. Crente em Cristo Jesus precisa compreender como deve amar a Deus, para que não divida esse amor com o mundo. Essas pessoas estavam acreditando nessas mentiras. Mas como isso pode fazer diferença na minha vida hoje, Paulo? Como que essa incompatibilidade pode fazer diferença na minha vida hoje? O que seria viver de forma confortável, pacífica e amigável com o pecado? Viver dessa maneira é a mesma coisa que carregar o seu pecado para tudo quanto é lado. Para cima e para baixo. Você carrega carinhosamente o seu pecado. Ele se torna o seu bichinho de estimação, o seu animalzinho de estimação. Você tem tanto amor ao pecado que você cuida dele com todo carinho. Viver uma vida amigável com o pecado, de forma pacífica e confortável com atitudes pecaminosas, é viver enfeitando o seu pecado, pondo lacinho, dando banho diariamente, para que ele não pareça feio o suficiente para que você se arrependa dele.
Ou seja, diante das situações da minha vida, diante dos pecados que talvez estejamos administrando pacificamente, eu procuro sempre colocar uma desculpa, uma justificativa razoável para que eu possa pecar. Essas atitudes são incompatíveis. É sempre aquela atitude de, é culpa do outro irmão. Você não sabe, Paulo, como é a minha vida lá no trabalho. Para você é fácil que vive aqui na igreja. Mas eu que estou lá no serviço lá fora, Paulo, é muito mais difícil. Mas não existe diferença, meus irmãos. Porque o lugar onde você trabalha é onde Deus quer que você seja fiel a Ele. E que você não conceda divisão nessa lealdade a Ele. Porque da mesma forma Ele exige de mim e dos pastores aqui dentro da igreja. Trabalhando aparentemente protegido de todo mundo. Mas Deus exige da mesma forma a fidelidade de vocês lá, da mesma maneira que exige da fidelidade da minha parte aqui. Não existe justificativa para a gente diante do nosso pecado. Porque se eu amo o pecado, eu não tenho como amar a Deus. Por isso, o amor é incompatível. Essa é a primeira argumentação que João vai trazer para aqueles crentes. O amor ao mundo e o pecado e tudo aquilo que o mundo pode oferecer é incompatível à vida do crente. Mas João, ele continua. Ele vai dar continuidade a esse argumento para que ele ainda fique mais sólido na mente desses crentes, apontando para um segundo argumento, que o amor ao pecado, amor ao mundo, é inconstante. No versículo 17, João vai apresentar isso. E ele fala assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Após João exortar esses crentes a uma postura compatível à posição deles em Cristo, tendo em vista que nos versículos anteriores, de 12 a 14, ele lidou com essa posição que ele já tem em Cristo, de uma posição de maturidade, mesmo que crescente, mesmo que talvez essa maturidade estivesse apenas começando, eles já eram maduros na fé, estavam crescendo na fé. Diante disso, diante deles ter falado já nos versículos anteriores a respeito dessa posição que eles têm em Cristo Jesus, João ele vai tratar do segundo argumento como inconstante, porque ele compara o mundo como algo passageiro, diante da obediência a Deus, ser recompensada com a eternidade. João ele lida com esse argumento, primeiramente falando no versículo 17, na parte A do versículo, falando: o mundo e a sua cobiça passam. João está dizendo a esses crentes que se associar com esse sistema mundano, esse sistema maligno, corrompido pelo pecado, é uma tolice. A gente ouviu o pastor falando sobre isso na carta de Paulo aos Romanos. E o pecado, de fato, é uma tolice. Aqui João está tratando da tolice do pecado, porque o pecado é passageiro. Tudo que o mundo pode oferecer para você, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vai passar uma hora. Mas o que não vai passar é a eternidade afastada de Deus.
João ele traz essa comparação para que aqueles crentes pudessem conceber nas suas cabeças, compreender na sua mente, que amar o pecado, ter esse sentimento amigável com o pecado, é tolice porque as coisas vão passar. O mundo é passageiro. Mas alguém pode dizer, mas Paulo, espera aí, o mundo é passageiro, mas pelo menos aí, desde Jesus Cristo para cá, já tem mais de 2000 anos. Mas o problema, irmãos, é que diante da eternidade, todo o tempo que podemos contar nos nossos calendários se torna pequeno e passageiro. Não tem jeito. Romanos 8, 18 vai trazer isso para a gente. Romanos 8, 18 fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que é nos reservada, que nos será revelada. Paulo está falando aqui que todo sofrimento que qualquer ser humano possa passar na terra, seja ele o menor ou o maior, ainda assim não se compara com a glória eterna que há de ser revelada no dia do Senhor para aqueles que foram obedientes. E diante da eternidade com Deus, tudo aquilo que o mundo pode oferecer vai ser sempre pequeno e passageiro. Essa é a proporção com a qual João está trabalhando aqui. Por isso, ele caracteriza o mundo e seu sistema maligno como algo passageiro, como se estivesse se deteriorando. É como se fosse uma rocha que, por causa da erosão, por causa de ser colocado diante do tempo, chuva, sol, vento, ela vai aos poucos se deteriorando. E pode ser que dure muito tempo, mas ainda assim será passageiro, comparado com a eterna glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Tal como uma bomba relógio, esse sistema que é controlado por Satanás, que influencia a vida de pessoas, que milita, que luta contra a sua vida espiritual, que batalha constantemente e diariamente contra as suas atitudes que desejam glorificar a Deus, tentando te influenciar para o pecado. João está falando que isso é uma tolice, porque isso vai passar um dia. Mas se nós formos obedientes, o que está reservado para nós é a eternidade com Deus. Então, tal como uma bomba relógio, esse sistema um dia, um breve dia, chegará ao seu próprio fim. Ele vai explodir. Diante dessa situação terrível, o apóstolo João ele apresenta uma solução que a gente já viu no versículo. Ele traz, no final do versículo 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em contraste com a inconstância do mundo, João traz como recompensa da parte de Deus aqueles que obedecem a vida eterna com Deus. Nós ansiamos por isso. Na nossa vida cristã, a partir do momento em que Cristo Jesus alcança a nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu posso falar certamente por mim. Eu anseio pela vinda de Cristo Jesus, porque eu quero estar o mais rápido possível com Deus. Eu quero parar de ter essa luta que constantemente eu tenho contra o pecado. Deixar de sofrer. Como o Apocalipse traz as lágrimas, o sofrimento, a dor, tudo isso vai acabar no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar, e isso é certo. Nós precisamos ansiar pela vinda do nosso Salvador. Nós precisamos lembrar que amar o pecado é amar algo inconstante, passageiro.
para que a gente possa ter cada vez mais amor pelo nosso Deus. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Porque à medida que eu amo mais a Deus, eu amo menos o pecado. Eu preciso compreender essa palavra da maneira como Deus traz para a gente. Porque à medida em que eu amo mais a Deus, consequentemente eu vou amar menos o pecado. Não menos, eu não vou amar mais o pecado. Porque eu estou amando a Deus, eu consigo contemplar a beleza desse Deus, eu consigo ver a grandeza desse Deus, e por ver a grandeza desse Deus, eu repudio o pecado, tal como Deus repudia o pecado. João não está falando aqui de maneira radical, dizendo que aqueles que são crentes em Cristo Jesus não pecam, porque ele já falou que aqueles que pecarem, no capítulo 1, podem se confessar diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda maldade. Então seria incoerente João estar falando de alguém que não peca, mas ele está falando de pessoas que não amam o pecado. Não é de pessoas que têm remorso quando pecam. Nossa, que chato, eu pequei de novo. Não. João está falando de pessoas que diante do seu pecado, diante da visão, da contemplação desse pecado, se humilham diante de Deus, reconhecendo que são pecadores e pedem perdão a Deus, tal como Davi fez quando Natã exorta ele na sua atitude pecaminosa de adultério. Tanto no Salmo 51, quanto em 2 Samuel, capítulo 12. Ele se arrepende genuinamente. E por causa de um arrependimento genuíno, Davi se prostra diante do seu Deus para pedir perdão a ele, porque ele reconhecia que aquele pecado, antes de prejudicar a vida de Urias e Batseba, ele foi contra Deus. Ele envergonhou o nome de Deus. O pecado é inconstante. E Davi não estava disposto a ficar flertando com esse pecado, concedendo amor àquilo que o mundo podia oferecer. E por isso ele se arrepende e retorna à casa de Deus para prestar esse arrependimento a Deus. João está falando de pessoas assim. Não supercrentes. Não pessoas perfeitas em todas as suas atitudes. Porque isso ainda não irá acontecer. Não enquanto em terra. Só quando o nosso Senhor voltar. Mas enquanto aqui estamos, o que Deus exige de nós, como lealdade a Ele, é que não amemos ao pecado, não amemos ao mundo, protegendo os nossos pecados, colocando ele debaixo dos nossos braços, fazendo deles algo que é agradável ao nosso coração. Mas o oposto a isso. Colocando os nossos pecados na luz, que é Cristo Jesus e a sua palavra, para que diante dessa luz a gente possa se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Essa inconstância do mundo, ela é contraposta com a obediência daqueles que amam a Deus. Assim como a vontade de Deus é permanente e imutável, ela não muda e ela não acaba, ela é eterna. Assim como a vontade dele é permanente
e imutável, a vida daqueles que obedecem a essa vontade permanente e imutável são recebidas diante de Deus com a recompensa da vida eterna. João está apresentando a esses crentes esse contraste entre pessoas que não amam a Deus, mas que amam ao mundo, e por isso elas vão colher aquilo que é passageiro, talvez prazeres imediatos, sim, que enganam a sua mente, sim, mas que nunca serão eternos, porque eles vão acabar um dia. E ele contrasta isso com a obediência, que será recompensada com a vida eterna com Deus. João faz uma conclusão lógica diante do versículo do capítulo 3 de Marcos, versículos 34 e 35, onde Jesus diz assim: aqui estão a minha irmã, minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A conclusão que João está fazendo aqui parece muito com isso que Marcos traz de um discurso do próprio Jesus. As pessoas indagaram a ele a respeito da sua mãe e dos seus irmãos. E diante daquela situação, Jesus responde àquelas pessoas: olha só, os meus irmãos são esses que obedecem à vontade de Deus. Aqui estão os meus irmãos e a minha mãe. Logicamente, João conclui que aqueles que estão dessa forma se relacionando com Deus, dessa maneira se relacionando com Cristo Jesus, permanecem assim como ele permaneceu. João ele encerra falando sobre essa inconstância, para que a gente pudesse compreender que amar ao mundo e tudo aquilo que o mundo pode oferecer a cada um de nós é a mais terrível tolice. Pois quando o relógio encerrar a contagem, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. E aqueles que amam o mundo, achando que podem dividir a lealdade de Deus com o mundo, vão passar assim como o mundo passou. Mas ser diligente em obedecer à vontade de Deus significa amar a Deus e, consequentemente, receber da parte de Deus a vida eterna àqueles que são obedientes. Porque amar a Deus é libertador. Amar a Deus é amar deliberadamente, por vontade própria. Eu sou livre para amar ao meu Deus. E por isso eu dispenso todo o meu amor exclusivamente a Ele e a mais ninguém. Mas ao contrário, em contrapartida a isso, amar ao mundo é escravizador. É um amor escravagista que te aprisiona, que te acorrenta aos seus próprios pecados, alimentando eles como se não fossem uma ofensa diante de Deus. Portanto, eu sou obrigado. A minha vontade não pertence mais a mim mesmo, mas pertence ao mundo, porque eu sou escravizado por ele. A diferença é que João vai apresentar, os dois argumentos que João apresenta para esses crentes, para que eles não amem ao mundo, é porque o mundo, amar ao mundo é incompatível. E amar ao mundo é inconstante como o mundo é inconstante. João queria ensinar a esses crentes que esse amor não pode nunca ser dividido.
Deus nunca aceitará uma lealdade dividida. Ele deseja completa lealdade. Se nós que somos homens desejamos isso da parte de outras pessoas, como Deus estaria errado em exigir completa lealdade sua e minha? Que a gente possa sair daqui desafiado pelas palavras de João a compreender que o meu amor ao mundo cada vez mais irá promover escravidão ao mundo. Mas que, se eu for obediente e amar plenamente, somente ao meu Deus, eu terei a liberdade e receberei, diante dessa liberdade, a eternidade com meu Pai. Amém? Vamos orar. A gente encerra o culto dessa maneira. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Porque a Tua palavra, ela confronta o nosso coração com desejos que querem nos enganar, Senhor. Que querem fazer com que a gente divida a nossa lealdade a Ti com o mundo. Mas Deus, diante daquilo que João acabou de ensinar para a gente, que a gente saia daqui entendendo que o amor ao mundo é incompatível à vida do crente. Eu, como cristão, eu não posso ficar de forma amigável lidando com os meus próprios pecados. Eu preciso combatê-los, Deus. E por isso nós te pedimos força, Deus. Cada dia mais nos aprofundar na Tua palavra, para que, conhecendo a Tua palavra, a gente possa praticá-la de forma plena, Senhor. Demonstrando que o nosso amor está completamente dedicado a Ti, Senhor. Sem divisões, sem partições, Senhor. Da mesma forma, Pai, nós compreendemos que o amor ao mundo é inconstante, tal como o mundo é inconstante. E, portanto, ele se torna uma tolice da nossa parte. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas batalhas contra a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, Deus. Que a gente esteja atento aos nossos pecados, para que a gente possa entregá-los diante de Ti, abandonando completamente tais práticas, Deus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado por meio das nossas vidas. Deus, se existe alguém aqui que ainda não compreendeu isso, Pai, eu te peço que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, incomode a vida dessa pessoa. Que ela possa compreender que o amor que nós podemos dar ao mundo, ele é inconstante, ele é passageiro. Tudo aquilo que o mundo pode oferecer a nós, um dia vai passar. Que essa pessoa também possa compreender que, ao contrário a isso, a obediência a Ti, Deus, gera vida nas nossas vidas. Gera um encontro eterno contigo, Deus, onde passaremos toda a eternidade contemplando a Tua glória, louvando o Teu santo nome. É um presente imerecido dado por Ti, Deus. Que essa pessoa possa compreender que Cristo Jesus morreu numa cruz para que ela não fosse mais escrava dos seus próprios pecados, mas para que ela fosse liberta
para que ela pudesse amar plenamente a Ti, Deus. Pai, aqueles que já têm uma vida contigo, Senhor, já possuem, já gozam de comunhão plena contigo, Deus, que eles sejam fortificados pela Tua palavra, Pai, para que eles possam olhar as áreas das suas vidas, para que eles possam identificar as áreas pecaminosas de sua vida e possam combatê-las por meio da Tua palavra e por meio do auxílio do Teu Santo Espírito, Deus. Que nós sejamos cada vez mais preenchidos pelo Teu Santo Espírito Santo, para que as nossas obras possam transbordar graça Tua, misericórdia Tua na vida de outras pessoas. Esse é o nosso desejo, Deus. E nós oramos, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha seu tempo de oração.